eu acredito, e não só eu, acho que todo mundo acredita que não tem mais como fazer marketing a qualquer custo, que você, para fazer growth, você tem que provar eficiência e tal. Só que as pessoas estão ainda se perguntando muito como, né? Assim, como que eu faço? Qual é a melhor forma de gerir? E aí, assim, marketing é uma área muito ampla. Mas se você pegar a estrutura da tua empresa e falar assim, cara, eu tenho um setor financeiro que só olha para eficiência. Por que eu não tô usando esses caras para sentar aqui comigo e desenhar um modelo de gestão muito melhor? Inclusive, que ajuda o marketing a aprovar com o CEO, com o CFO, né, com todo o time executivo, o budget do próximo ano. Porque se você fizer uma gestão mais eficiente, inclusive trazer para mesa os KPIs que eles gostariam de ver, da forma como como funciona a mentalidade de um CFO, de um CEO, faz toda a diferença. Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo e liderança. Hoje eu tô aqui com a Anitta Bataglin, diretora de marketing da Intelipost. Seja bem-vinda. Obrigada, vamos lá. O que é a Intelipost? Intelipost hoje, assim, nós somos um software de gestão de frete, né, e entregas. Hoje a gente está muito focado, nosso mercado core, né, é o e-commerce, então é onde a gente está muito consolidado, um market share super relevante, a gente é líder nesse mercado. E provavelmente você já usou a gente, né? Quando você vai comprar no e-commerce, você coloca o teu CEP e vem ali a sugestão, né, de modalidade de frete, preço e prazo, a gente tá ali, né? A gente começa a jornada Intelipost ali, então na cotação, né, de frete, que é basicamente a gente regular pro varejista esse leilão, né? Para ele ofertar para o cliente as melhores opções ali de preço e prazo naquela determinada daquela determinada origem, né, do centro de distribuição ou então, da loja onde está o produto. Você está conectando as transportadoras para dizer qual é a tabela que vai funcionar ali. Exato. E aí tem múltiplas tabelas, múltiplos transportadores, múltiplas regras de frete. E a gente está falando de um país que é pouco complexo de logística, né, que é o Brasil, que é pequenininho, né, a logística quase não é complexa aqui. Exato. E quase não tem operadores, né, porque exato, assim... Cara. No final você tem transportadores que são especializados nesse mercado fracionado, né, especialmente, mas existe todo um cauda longa que, inclusive, parte do que, né, os grandes transportadores fazem, depois ele regionaliza com o operador local. Então, é um processo... Ele leva 1 milhão de TVs até a cidadezinha, e de lá tem as combizinhas que vão distribuindo, é tipo isso. Exato, né? E às vezes essa combizinha não é operação própria dele, né? Ele tá usando um terceirizado de transporte logístico. Então, simplificar isso quando você entra num checkout de e-commerce para mostrar ali a melhor opção, é bastante complexo, apesar de parecer uma coisa, né, falando assim, mas deve ser simples, né, você opera uma tabela, tem o custo, o prazo e você exibe lá. Não, tem milhares de tabelas, milhares de opções e as regras também que os e-commerces trazem, porque hoje a gente tem 3 pilares de valor na Intelipost, né, que é aumentar a venda, ajudar o nosso cliente a aumentar a venda, reduzir custos logísticos e melhorar a experiência do cliente. Quando a gente fala da venda, o que acontece hoje? O e-commerce, número global, assim, é que você tenha 70% de abandono de carrinho de e-commerce, né? Eu já até imagino por quê. Porque o cara vê o preço de uma brusinha de R$30 e o frete Exatamente. 35. Aí motivos por que você abandona. Geralmente vai ser ou o preço do frete ou o prazo. Então, se você consegue trazer muito mais eficiência para as opções que você está ofertando para o teu cliente e ao mesmo tempo também ter mais na mão, ter o comando dessas regras de frete, de forma que, se você gera eficiência, talvez você queira reaplicar isso em promoção de custo frete, né? Você vai custear para o teu cliente ganhar um frete grátis. Então, isso gera muito valor na cadeia. E a gente sabe hoje, né, pelo perfil de compra, acho que principalmente pós-pandemia, o consumidor, ele já está ficando... vamos dizer, mal acostumado ou bem acostumado, né? Com um nível de serviço de entrega que é mesmo dia seguinte, em horas, em minutos. Principalmente nas capitais, né? Exatamente. Então, para você fazer isso de forma eficiente,
É óbvio, né? Operações de grande volume fazem isso com mais facilidade, porque o teu poder de negociação e até mesmo a sua gestão sistêmica, às vezes interna, né? De ter soluções que você desenvolve in-house para operar, ele é maior. Agora, nem todo varejista é um especialista, né, de logística de e-commerce, tão pouco, né, de como otimizar melhor esse frete. Então, é aí que a gente embarca muito valor. E aí, por consequência, vem a redução de custo e, por consequência, também vem uma melhor experiência do consumidor, né? Porque a gente acompanha a jornada do pedido até a última milha e, se necessário, até num processo de troca e devolução. Então, quando você vai dando para o cliente também a visibilidade do pedido e a previsibilidade da entrega, né? Porque no final o cliente, ele não quer que chegue antes do prazo, ele quer que seja assertivo, ele quer mais que seja assertivo do que ele seja surpreendido. Porque às vezes surpreendido também não é bom, não tinha ninguém para receber, né? Então a gente entra nisso também. Não sei se você já ouviu falar que, não sei se isso é muito real, assim, se você falou oficialmente isso, que tanto o Uber quanto outras operações de logística, assim, né? Que eu vou considerar que seja logística também. Ele fala que vai chegar em 10 minutos e ele chega em 8. Até para suprir essa ansiedade da pessoa. Vocês fazem uma coisa dessa? Tipo, é melhor falar que chega em 7 e chegar em 5 do que falar que chega em 5 e chegar em 7. Porque a nossa psicologia é sempre da perda, né? Pô, esse cara não me entregou no prazo. Então é mais fácil esticar o prazo e entregar antes, que ele vai ficar feliz por conta disso. Então, até a gente... Tem essas discussões? Acho que a gente vai... Sim, acho que a gente vai até um pouco na contramão disso. Porque o que acontece? Voltando lá para o abandono de carrinho, muitas vezes quando você faz isso, e a gente não põe a estratégia, a gestão de tabela, a gente otimiza para o cliente, mas ela é do cliente, né? Então, as regras de frete que ele vai imputar no nosso sistema para operar é uma decisão do varejista, do player, né? Então, o que ele faz muitas vezes? Ele, com um certo receio de ter uma ineficiência, ele cria uma gordura. Que é exatamente isso. Ele vai falar que chega em 10 quando ele chega em 8. Quando ele faz isso, o que ele não está conseguindo enxergar é o tamanho da perda que vai aumentar lá no abandono do carrinho. Porque ele está perdendo competitividade, eventualmente em prazo, na hora da conversão. Então, o nosso software é justamente para que ele tenha tanta precisão usando as tabelas que ele tem, que no final das contas até o próprio transportador, né, também vai ter o prazo dele ali com uma certa margem. A operação, se ele usa uma operação proprietária ou se ele usa um full commerce, um terceiro, também vai ter, né, um prazo, né, de expedir aquele pedido até a doca para que daí seja recolhido pela transportadora. Então já existe uma série de margens, de pequenas margens que são ali administradas dentro do processo. Se ele começa a trazer isso para não, vou melhorar e vou surpreender, ele acaba abrindo mão, na verdade, de venda, porque ele vai converter menos. Então, a gente não estimula, né, o cliente a usar isso. A gente fala muito da assertividade, né, muito mais do que da surpresa. Porque quando você tem assertividade, o teu cliente vai estar feliz. Ele vai estar satisfeito. Né? E aí não precisa enganar ele pela sua ineficiência. Isso é ótimo. E hoje eu acho que o cliente ele quer saber exatamente o momento. Às vezes, né, acho que condomínios é um pouco mais tranquilo, mas quem mora em casa, às vezes, né, numa hora de um recebimento, ele não quer que antecipe a entrega, ele quer que chegue na hora que ele combinou que deveria chegar. Então a gente olha mais para assertividade do que para surpreender o cliente. Acho que a assertividade já é uma boa surpresa. Esse episódio você vai mudar a sua percepção de toda a caixa que vai chegar na sua casa agora. Pra você ver a complexidade que foi para chegar na sua casa essa caixa. E qual que é a complexidade para você chegar no marketing, aumentar vendas da IntelliPost, chegar nesse consumidor final de vocês, que é um cara de TI, que é às vezes um cara de operações. Quais ações vocês fazem para se comunicar com esses caras? Que eu imagino que tem um caminho longo para ele entender o que vocês fazem, que é muito de ensinar, né? O B2B, muitas vezes, a gente tem que ensinar o cara que a gente faz, antes de vender alguma coisa, né? Qual que é o caminho que vocês fazem? Tá, legal. Nossa, Doug, essa é uma pergunta fácil, porém complexa, né?
Porque a gente sabe tudo que faz, mas na hora de contar isso é realmente um playbook gigante, né, pra chegar lá. Hoje, eu vou voltar um pouquinho, talvez umas casinhas para trás para falar para chegar na venda, né, como que a gente vem estruturando e a propósito, assim, esse tem sido um ano excelente em vendas para IntelliPost. A gente cresceu mais de 50%. A gente sabe que o mercado SaaS, né, deu uma desacelerada, o growth a qualquer custo já não existe mais, tem que provar eficiência, então é crescer com eficiência na última linha mesmo. Então eu considero que esse ano tem sido um case nosso, né, o sucesso de vendas. Bom. Deixou de ser startup e vai na scale up, né, é isso que você estava falando. É isso que a gente tem buscado, é esse caminho que a gente tem buscado. E é complexo porque, apesar de ter muita oportunidade e muitos novos mercados onde a gente tem olhado e entendido que tem um caminho para a IntelliPost aportar, né, valor, o nosso mercado core, a gente tem um market share super relevante. Então, né, não é tão simples assim, né, você crescer dessa forma. Mas eu começo pelo rebranding que a gente fez. Então, assim, eu vou começar te falando de marca, porque eu acredito que não existe, o growth, a venda, a performance, mídia paga, né? Qualquer um dos canais de aquisição que você queira trazer, olhando mais para performance, para fundo de funil. Por mais que você cresça, vai ser um eterno sobe e desce, né? É sempre o quanto mais você põe de dinheiro na mesa. Exato. Então você tem que investir e seguir investindo forte para esse resultado Quem sempre ganha mais são as plataformas, Meta, Google. Exato. E é o jogo, faz parte. Que o bid vai cada vez mais para cima. Isso. Faz parte. Mas quando você olha, por que eu tô falando, começando pelo branding? Quando você olha o branding, é uma escadinha, né? É mais lenta, ela não faz esse movimento super dinâmico, mas ele é uma escadinha que, na minha opinião, gera muito valor e muita consistência quando você pensa em crescimento. Então, assim, quando eu cheguei vai fazer quase 2 anos que eu tô na IntelliPost. Quando eu cheguei na IntelliPost, já existia um projeto de rebranding, que na minha chegada eu olhei, a gente refinou muita coisa, e fizemos um cronograma reverso. A gente tinha um evento importante dali a 3 meses, então eu brinco que meu período de experiência foi virar o rebranding. E assim... Se não acontecesse, eu já sabia. Então assim, que eu acredito muito naquele mantra lá dos os primeiros 90 dias, né? Que você pode fazer uma diferença gigante na frente. E de fato, tá? E a gente fez esse cronograma reverso, eu não tô brincando, de 90 dias. Eu falei, o que a gente precisa fazer, né? Considerando que a gente ainda vai fazer esses ajustes, pra daqui, né, esses 90 dias a gente lançar esse branding, tá no evento. E aí não era simplesmente, chegamos no evento, tem um vídeo e tem uma marca nova. Não, a gente virou o site, a gente mudou tudo, assim, tudo. Processo interno da companhia, com a marca, treinamento, playbook, enfim. Fizemos Ou seja, a marca se fez em uma semana, o resto aplicação. Resumindo. É isso, desdobramento. É isso. E aí, a gente encontrou eu acho que aqui um caminho muito feliz, que é o seguinte. Eu sempre falei que marca é a reputação que você cria. E no mercado B2B, essa reputação só vem através de cliente. Então, mais importante do que, como você falou, virar a marca em si, que é uma coisa que a gente fechou em uma semana, era o como lançar e como fazer com que os nossos clientes fossem parte disso. E os não clientes também fossem parte disso, né? O mercado, as personas onde a gente já estava mirando. Então, junto com essa virada, a gente construiu uma base do que ia ser o conteúdo proprietário ao longo esse projeto começou, né, no ano passado, ao longo de todo o ano, para gerar essa consistência e esse valor de marca que a gente... engraçado, porque a gente já era uma marca líder, né, no produto que a gente tem, onde a gente se posiciona dentro do segmento, mas ao mesmo tempo, a nossa oportunidade como branding era tão grande, porque as pessoas não viam a gente como uma marca forte, elas viam um produto forte, o que já é muita coisa. Mas a gente precisava se aproveitar melhor disso, se apropriar. E aí a gente começou fazendo uma pesquisa de força de marca. Para entender. É isso que eu ia perguntar, qual foi o caminho para... vamos fazer o rebranding, porque precisa.
Não é um achismo, porque às não vezes a pessoa... não, tá todo mundo mudando, vou fazer um logo novo. Eu quero modernizar. Jaguar mudou aqui, vou fazer igual, só pra conseguir chamar a atenção das pessoas, que eu preciso chamar a atenção no B2B. Cara, isso jamais funcionaria. Então, o que a gente fez? A gente olhou, junto com um instituto muito respeitado, muito idôneo, a gente fez uma pesquisa de força de marca e a gente olhou como a gente estava perante os nossos clientes, qual era a percepção deles sobre a IntelliPost. E aqui eu não estou falando de produto, tô falando de marca, pesquisa de marca mesmo. E também como os nossos possíveis prospects e mercados correlatos enxergavam a gente. E aí a gente entendeu onde estavam as nossas oportunidades, onde a gente deveria se posicionar melhor, e a gente pautou todo esse playbook de conteúdo nessa pesquisa. Então, já começa aqui a nossa mentalidade, inclusive data-driven é um dos nossos valores, já começa a gente aplicando isso fazer a marca. Na prática mesmo, para fazer a marca. Porque senão fica uma coisa, eu brinco, né, que marketing, política, futebol... e sei lá, religião, né? Que as pessoas falam, na verdade, de política, futebol e religião. Eu ponho marketing nessa conta. Todo mundo entende um pouco. Se você faz um rebranding sem uma base de dados muito firme, né? Sem um direcionamento muito claro do porquê a estratégia tem que ser aquela, com dados, né, pra sustentar, a chance de que vai ficar um gosto ou não gosto na sala é gigantesca. Né? E aí você gostou de uma cor, eu gostei de outra. A minha... tagline é de um jeito, a sua é de outro. Você acha que tem que mudar a palavra X, eu acho que tem que manter. E a gente cai nesse lugar, né, que não é pouco comum, né? Apesar de a gente olhar e falar assim, o mercado é profissionalizado, não é pouco comum esse tipo de discussão quando a gente pensa em marketing. Então, pautar em dados te resguarda de tudo isso. O brand, normalmente, cara, ela falou de 90 dias. Só pra vocês terem ideia, o time frame pra fazer um reposicionamento de marca e rebrand, a gente tá falando de 1 ano, se não mais. A média de mercado. Que começa a discussão até fazer os estudos e tudo mais, vai um tempo. Então você operou um milagre de fazer 90 dias, na verdade foi 1 semana até aplicar. É tipo isso. Mas acho que a pesquisa dados, foi os dados você falou, acho que é fundamental, porque muita gente começa só porque outra pessoa fez. Eu acho que esse é o pior dos caminhos. Se você tem um motivo, cara, eu acho que a percepção de marca não tá dando certo, as pessoas estão vendo muito mais o produto e eu quero crescer como marca. O que eu posso fazer? Um reposicionamento. Porque daí eu chamo a atenção aqui e vem os dados. Porque no final das contas, a IntelliPost, ela resolvia bem um problema que o nosso cliente tinha na operação, mas não necessariamente esse cara queria falar da gente, porque a nossa força de marca não estava adequada ao que a gente entregava como produto. E a hora que você junta essas duas coisas, consegue colocar no mesmo patamar, você muda muito forte o jogo. Então esse acho que foi o primeiro movimento muito acertado que a gente fez. E aí, como eu falei, construir reputação, a gente só constrói com o cliente falando. Então, assim, eu não quero falar dos meus benefícios, né? Assim, é óbvio que a gente fala, óbvio que faz parte, mas para mim é muito mais rico, muito mais produtivo ter o cliente falando, né? Ter o cliente trazendo toda essa etapa de awareness e education para novos possíveis clientes entenderem, como você perguntou, o que a gente faz, por que é interessante contratar a gente, por que ele deveria pensar em ter, né, uma solução de TMS como a nossa. E isso funcionou muito bem, porque a gente conseguiu, inclusive, criar um relacionamento com os nossos clientes que a gente não tinha antes, que foi aproximar isso, né, aproximar essa... No final, o holofote ele é do cliente, a gente quer empoderar o cliente, a gente quer que o case seja dele e de fato, para nós, é isso que vai agregar valor, porque vai ser um ganha-ganha, né? Isso é processo orgânico da coisa. Se ele tá feliz, você fica feliz. É isso, assim, não tem básico. Muito... Eu falo, sabe? A pessoa fala, mas o que hoje, com tanta... Cara, keep it simple, assim, sabe? Procura fazer as coisas bem feitas de forma simples e objetiva. Então a gente não rodeou muito, né? Como eu falei, assim, a gente se baseou em dados, fizemos um rebranding muito assertivo por isso, e a gente trouxe o cliente para o centro dessa construção de conteúdo que ia respaldar toda essa estrutura de uma nova marca, né, de um novo logo, um novo momento na empresa, mas muito pautado por tudo que a gente já tinha feito. E aí acho que também você olhar os fornecedores que você tem no seu ecossistema ali, de uma forma bastante criteriosa, né? Ter os parceiros certos para fazer também essa virada. Acho que isso é uma coisa que tem que ir muito a fundo, né? Eu
eu brinco que, assim, não é fácil a pessoa lidar comigo num processo de onde eu tô comprando. Porque eu sei o quanto é difícil vender. Então, pra eu comprar, eu sou bastante exigente também, né? Sou bastante criteriosa. E eu acho que eu faço isso porque você vai conviver com aquele fornecedor depois por um determinado tempo. A entrega do fornecedor, ela tá totalmente atrelada ao resultado que você vai aportar, né, para a companhia, o seu time, a sua área, a sua estrutura. Então, eu olho com muito senso de dono para isso, no sentido de falar, tem que ser o fornecedor ideal, né? E nem sempre a briga vai ser por preço. Eu brigo bastante por preço também, mas a briga nem sempre é por preço, mas pela qualidade, né? Eu preciso sentir que quem tá sentando na mesa comigo vai entregar o que tá entendendo, né, a proposta, né, do que a gente uma das coisas mais precisa complexas, fazer, né? que é super complexo, né? Entender o nosso business também não é fácil. Então, acho que essa escolha dos fornecedores em volta também, acho que é super, super importante. E depois é sentar e trabalhar, né? Assim, né? Não tem muito segredo. Um pouquinho de suor. Quando a gente olha pro growth em si, a gente fez uma reestruturação grande também, né? Pós-rebranding, olhando muito essa questão de eficiência. Então, a gente não tinha anteriormente um marketing com tantas iniciativas, né, para aquisição, para o lead generation, suportando o time comercial. E a gente passou a fazer isso de uma forma muito mais estruturada e, ao mesmo tempo, trazendo essa questão do data-driven, da gestão de dados, muito pautado pela última linha. Então, o que a gente... Eu tenho falado muito isso, acho que isso é um pulo do gato, assim, para todo profissional de marketing que tá se perguntando o que eu poderia fazer de diferente, de diferente, né? Assim, no final, como eu falei, é o básico, mas tem uma coisa aqui que eu acho que pra gente foi muito assertiva, que é o seguinte. Eu fiz um evento a semana passada para um público de marketing com um parceiro, e aí eu perguntei, falei assim, pessoal, quem aqui, né, todos de marketing na plateia, tinha umas 90 pessoas nessa sala, eu falei, quem aqui é da área de marketing? Todo mundo levantou a mão. Quem aqui trabalha em alguma iniciativa, nem falei de P&L, gestão da operação, tá? Em alguma iniciativa de eficiência da área de vocês, junto com a área de FP&A da empresa. E eu tenho feito essa pergunta com todos os profissionais com quem eu tenho falado. Porque eu acredito que o marketing não tem mais, né? E não só eu, acho que todo mundo acredita que não tem mais como fazer marketing a qualquer custo, que você, para fazer growth, você tem que provar eficiência e tal. Só que as pessoas estão ainda se perguntando muito como, né? Assim, como que eu faço? Qual é a melhor forma de gerir? E aí, assim, marketing é uma área muito ampla. Mas se você pegar a estrutura da tua empresa e falar assim, cara, eu tenho um setor financeiro que só olha para eficiência. Por que eu não estou usando esses caras para sentar aqui comigo e desenhar um modelo de gestão muito melhor? Inclusive, que ajuda o marketing a aprovar com o CEO, com o CFO, né, com todo o time executivo, o budget do próximo ano. Porque se você fizer uma gestão mais eficiente, inclusive trazer para mesa os KPIs que eles gostariam de ver, da forma como funciona a mentalidade de um CFO, de um CEO, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, a gente remodelou todo o nosso budget, todas as nossas esteiras de geração de demanda, e hoje a gente olha basicamente, a gente olha para muitas coisas até chegar lá, mas a gente olha para CAC Payback, por esteira, por porte, né, por segmento. Então, num nível de granularidade e segmentação, que eu consigo dizer, se eu orcei, eu vou dar um exemplo hipotético aqui, só para tentar tangibilizar o que eu tô falando. Porque até pensar o CAC de vocês, cara, como você faz isso? Porque levar 6 meses para você fechar alguma coisa, você tá rodando campanha. E aí, como que você fecha esse valor? Essa é uma pergunta que todo mundo faz para mim. Tá, beleza, eu tenho CAC. Mas eu fiz o cálculo no tempo que eu demorei. Para quem não sabe o que é o CAC, é o tempo o custo que eu tenho para aquisição de um consumidor, né? Resumidamente. Às vezes, para você fazer um cálculo, eu faço 6 meses de campanha até fechar no B2B. Eu vou calcular esses 6 meses? Como que eu vou calcular isso?
Porque daí vai ficar pesado demais, meu CAC vai subir muito. Eu não consigo encurtar meu tempo de venda. Ferrou, explode a cabeça. Pum. Por isso que a gente, no final, assim, o CAC por si só não diz muita coisa. Quando você olha o CAC Payback, que é a forma como a gente calcula hoje a gente coloca o custo de aquisição, e aí a gente coloca tudo que a gente vendeu e diz o quanto tempo aquele dinheiro de aquisição vai demorar a retornar via margem da venda. E aí existem algumas métricas balizadoras pra gente do que é um CAC Payback positivo. O mercado de SaaS tem alguns benchmarks do que deveria ser um mundo ideal, entre 16 e 18, né? Se conseguir para baixo disso, é ótimo, excelente. E aí a gente começou a olhar isso por esteira e isso começou a dar um nível de inteligência na nossa gestão e movimentos que a gente pode fazer hoje, que, como eu ia dizendo, assim, para dar um exemplo mais tangível, se eu orcei para minha esteira de inbound em mídia paga, que eu teria uma formação de pipeline de X reais em X tempos, e que eu teria que ter, olhando para a esteira de enterprise, X% do tempo de um vendedor alocado para essa esteira, e na prática, esse vendedor ele trabalhou mais, porque a minha campanha foi mais eficiente e, consequentemente, ele teve mais demanda para atender naquela esteira. O que acontece? Eu gero essa alocação do custo dele proporcional. Então, não é que eu falo assim, gente, olha que bacana, nossa campanha de mídia paga tá gerando um ROI melhor do que a gente esperava, vamos investir mais aqui. O que eu faço? Eu aloco o tempo a mais de toda aquela operação, todo aquele headcount dedicou pelo fato de eu estar gerando mais oportunidade. E aí, na linha de baixo, eu analiso se aquilo que era uma oportunidade virou uma venda e se aquela venda foi uma venda rentável para a companhia que está diminuindo ou aumentando o nosso CAC Payback. E aí eu consigo dizer, olha, gente, excelente. Continuem assim e aloquem mais e mais do tempo e contratem um próximo vendedor. Ou não, eu vou dizer, gente, vocês aumentaram a demanda, a gente colocou muito mais oportunidade, mas a verdade a gente vendeu, converteu, mas essa venda não é uma venda eficiente para a companhia, não é rentável para a companhia. Então a gente está deslocando o vendedor para uma esteira que a gente não previu para gerar uma demanda que no final não é qualificada. Então, para mim, a qualificação, a partir do momento que a gente desenhou esse modelo, entende que a qualificação, ela mudou de lugar completamente, que não é simplesmente chegou uma oportunidade, o cara quer conversar ou não, a gente tá pra muito além disso. Então isso eu acho que é parte, assim, da receita que foi dando certo. E aí a gente começou a entender os movimentos. Aonde a gente tá bem, aonde a gente não tá tão bem, onde tá muito longe, e aí requer uma reestruturação total de área, de estratégia. E aí eu brinco que, assim, eu tô super feliz agora desenhando o budget do ano que vem, porque eu tô com esse modelo rodando esses últimos 12 meses. Então tá muito claro pra mim o que eu posso fazer, onde eu posso acelerar, aonde eu posso administrar esse ganho e puxar mais eficiência, aonde requer mais investimento, porque nem tudo também caminha no mesmo nível de maturidade. Às vezes você está indo muito bem em mídia paga, tem uma maturidade ali de gestão e da própria mensagem, né, que você criou, de um nicho que você encontra, que é diferente do teu inbound, do seu SDR, a forma como ele está trabalhando, a forma como você estruturou o time, se você teve um turnover, se você mudou o modelo de comissão. Então, assim, tem uma série de variáveis e eu brinco, né, assim, não dá pra jogar todos os ovos numa cesta só e faz parte do jogo também, né, a gente ir pilotando isso e vai entendendo. Equilibrando, né? Tudo. Até porque, às vezes, também é uma estratégia que você traz do nada. De repente, você encontrou na sua inteligência comercial um novo nicho, uma nova oportunidade, e aí você vai endereçar aquilo às vezes requer algo que está completamente intangível também nesse modelo de gestão. Porque você nem começou ainda. Então, você ainda nem sabe para onde isso vai. E aí você vai ter que pilotar, pivotar ali na matriz e entender para que caminho fica mais eficiente. Você falou que não veio da área do marketing, né? Me conta essa história agora, porque você veio da área da moda. E como que você caiu no marketing e tem tanta destreza, assim, pra gerir todos esses dados? Porque não é tão fácil, assim.
Parece fácil você falando assim, eu fui vendo as planilhas vindo na minha cabeça. Assim, eu falei, eu acho que eu tô, nesse daqui eu tô errando um pouquinho e tal. Deixa eu falar com meus SDR aqui também. Por isso que eu falo que eu aprendo muito no podcast. Eu fiquei só aqui, não, tá, entendi. Eu vou recalcular aqui. Obrigado pela aula. Bom, obrigado. Não, fico feliz. Se servir de inspiração, depois a gente pode trocar mais figurinha do modelo. Mas me conta, como que você decidiu? Foi pra moda? Porque tinha alguém na família? Eu gosto sempre dessas histórias. Não, porque eu achava bonitinho desenhar e fui pra moda. Ou achava que tinha mercado. Olha, o que foi pra você? Isso é uma conversa, voltando lá atrás, né, no começo da carreira, assim, eu sempre gostei, né, do universo da moda, assim, sempre curti essa parte do mundo fashion, mas eu entendia, eu queria entender, na verdade, assim, eu gostava do business, né, não necessariamente do estilismo ou coisa assim, design de moda, tanto que eu não estudei design de moda, estudei negócios da moda. E aí, vivendo esse universo da moda, né, já na faculdade, eu sempre fui uma pessoa bem proativa, assim, nas coisas. Então, logo no segundo ano eu falei, eu quero trabalhar, quero aprender como é o mercado, as oportunidades que eu tenho e tal. E aí surgiu uma oportunidade muito peculiar, engraçado, até um publicitário que me deu essa primeira oportunidade. Talvez seja aí que os astros conspiraram e no final fui parar no mar. Mas ele me deu uma dica, assim, falou, olha, se você quiser trabalhar com produção de figurinos, você tá aí estudando moda, conheça um pessoal no cinema, né, principalmente focado em comercial, trabalha com sentimental, filmes, com conspiração. Pra quem tá nesse meio, gente, são produtoras gigantes, assim, do Brasil, algumas apoiam até Globo e tal. E eu fui, né, pra essa entrevista, e aí ele falou assim, olha, você vai procurar a fulana e tal, e eu vou falar de você pra ela. E eu fui com a cara e com a coragem, imagina eu, era diretora executiva da Conspiração Filmes. Imagina eu, uma menina de 19 anos, não sabia de nada, tinha vindo interior, tinha acabado de chegar em São Paulo, assim, não sabia nem andar de ônibus direito, tava perdida e tal, mas fui no endereço. Ele falou, você vai falar com essa pessoa. E aí eu cheguei lá e falei, oi, eu sou a fulana, eu vim falar com a fulana, foi o fulano que me mandou aqui. Não tá te esperando, né? Assim. Aí eu falei, clássico. Olha, exato. Não, parecia coisa de filme, assim. Aí eu falei, então, mas foi. Não, tá bom, eu vou ver aqui se ela consegue te atender 15 minutos. Ela tá numa reunião. Ela pediu pra você esperar, ela fala com você. E aí fiquei esperando lá na produtora e tal. Enfim, ela me atendeu. Até que ela foi, né, muito gentil. Ela me atendeu, eu falei quem eu era. Ela falou, lembro dele, sim e tal. Eu achei que eles eram mais próximos. Eu acho que eles não tinham uma grande amizade. Ela meteu o golpe. Ele falou, vai lá. Loucão, vai lá. E aí ela falou assim, olha, eu não tenho nenhum estágio pra te dar. Não tenho nada pra te oferecer, mas amanhã a gente vai estar fazendo um filme, eu não me lembro o que era, acho que era dessas máquinas de cartão de crédito, algum comercial assim. E ali na Vila Mariana e tal, no Estúdio X, eu falei assim, olha, você quer trabalhar com moda? Você procura a fulana que é a figurinista que vai estar lá. Eu vou falar tal, que você vai procurá-la e vai até lá. E aí eu fui no dia seguinte, matei a aula e tal, porque na época eu estudava de manhã e era pra ir de manhã nessa filmagem. Eu fui, cheguei lá, assim, aquela mega produção, eu não entendendo nada, não sabia nem por onde entrava. E aí, assim, as pessoas passando, aquela correria, eu assim, por favor, eu queria falar com a Gabriela. Gabriela, as pessoas, qual Gabriela? Acho que tinha 30 Gabrielas lá. Assim, não, Gabriela figurinista. Então é lá no fundo, no camarim. Aí cheguei, assim, oi, tudo bem, Gabriela? Eu sou a Anitta. Ela, Anitta? E aí a pessoa que me mandou lá também não falou que eu ia lá. E aí ela falou, eu falei assim, então, é porque a fulana me falou, tal, eu tô querendo fazer um estágio. Ela assim, nossa, minha assistente, e assim, eu tive uma sorte, ela falou assim, minha assistente faltou hoje. Quer saber? Pega isso aqui e vai arrumando tal. E ali, assim, foi onde começou a minha oportunidade. Então eu comecei no cinema, trabalhando com produção de figurino. Eu brinco, assim, que foi uma escola ímpar na minha vida. É uma loucura total, né? Principalmente pra comercial, né? É super intenso, super insano. Eu acho que eu sei um pouquinho.
Imagino que vocês conheçam um pouquinho. Eu conheço um pouco dessa loucura. Do que é. Então, assim, legal, cara. foi muito legal, assim, e, assim, porque é uma das escola coisas, dinâmica, sabe? Você falou uma coisa que normalmente, a gente tá falando de conflitos de gerações, né? Normalmente é impensável pra galera da geração Z matar a aula pra ir trabalhar. Tipo, você fala, cara, era super normal na nossa época. Cara, arranjou oportunidade de trampo, faculdade segundo plano, cara. Depois eu tô mudo de plano e tudo mais. Era a minha chance. Eu peguei aquilo e falei assim, é a minha chance, eu preciso começar por algum lugar. Ali. Eu não tenho nada, não tenho experiência nenhuma, nem sei o que eu quero, né? Assim, no final, eu só preciso de uma oportunidade pra começar a descobrir. E foi muito legal, assim. E o cinema, ele tem uma dinâmica de trabalho e uma intensidade e requer uma organização. Enfim, acho que tem N coisas que foi muito legal. Eu fiquei 2 anos, né, nesse estágio. Não ganhava nada, assim. Nossa, era terrível, assim. Ganhava um vale coxinha daqueles de papel na época. Mas me diverti muito, aprendi demais. Foi uma baita escola, assim, pra mim. E aí, eu caí pro mundo do e-commerce, né? Porque o e-commerce no Brasil começou muito fortemente na primeira, que a gente chama lá de primeira onda, né, no setor, foi com a indústria têxtil, né, basicamente. Foi moda e acessórios. Que você já manjava. Os primeiros e-commerces do Brasil vieram nesse formato. Você sabe quem foi o primeiro? Aqueles clubes de compra, sabe? Quem foi o primeiro e-commerce brasileiro? Olha, eu não sei te dizer o primeiro, mas eu sei que... A plataforma que estourou foi Buscapé. Foi Buscapé. Global até, foi um case global. Mas aí já era como um marketplace, né? Antes de virem os marketplaces, que já são segunda onda, 2008 a 2010 ali foi quando surgiram os clubes de compra. Então entrou no mercado brasileiro a Privalha, por exemplo. Nossa, tá até hoje, é verdade. E assim, outras empresas, da Fit, e alguns empreendedores fundaram empresas aqui no Brasil também. Brands Club, Coquelux, enfim, tiveram outras. E na época surgiu a oportunidade de fazer, era um primeiro cargo ali de analista, de entrar para um desses clubes de compra, que era a Coquelux, que era um clube de compra focado em luxo. Então eles usavam, assim, basicamente eles pegavam que era ponta de estoque de várias marcas, assim, tanto de moda quanto lifestyle. Eles pegavam aquilo ali, negociavam com uma margem até apertada, assim, no modelo de negócio. Eles republicavam aquilo. E aí eu fui trabalhar com a produção de conteúdo, porque eu tinha uma pegada muito dinâmica do cinema. Quando eu cheguei lá, fiz um teste, me lembro que contratou na hora. Falei assim, essa menina aqui, ela tá voando, porque... E aí, nisso, eu já tinha trocado a faculdade, já tinha colocado a faculdade à noite, né? Já tava olhando, assim, o que eu poderia fazer. Só que o e-commerce ainda era muito imaturo no Brasil. Então, como é que eu chego onde eu tô, né? Eu fui indo dentro do e-commerce para um caminho de entender o negócio, o modelo. E ao mesmo tempo que eu fui entendendo, o modelo foi mudando e foi crescendo e amadurecendo e eu ali dentro. Então, eu vivi tudo isso. Tem 15 anos que eu tô nesse mercado. Então, eu fui criando um relacionamento, né? Uma rede de relacionamento e um entendimento de toda essa cadeia muito grande. Então, chegou uma hora que eu virei, né, fui crescendo ali, chegou uma hora que eu fui pro Shop Together, que era um marketplace, ainda existe, né? Um marketplace premium de moda. E o Shop Together, ele tinha 2 unidades de negócio, né? Era a Sinapcom e o Shop Together. A Sinapcom era um terceirizado, justamente montando e-commerces para outras marcas que não sabiam fazer isso, internalizar. Usavam o know-how deles. E eu trabalhava para as 2 marcas. Era consultoria? Não, era operador mesmo. Era operador mesmo. Operador. Então, isso, assim, ali eu virei uma gestora de e-commerce. E aí, quando a gente fala de gestora de e-commerce, eu abracei marketing e mídia digital, né? Porque o e-commerce... Como que a gente começou a vender mais no e-commerce? Marketing. Né? Que te impactou? Como é que você entrou nesse universo? Como é que você se tornou um consumidor? Como tudo, né, no mundo. O que a gente consome, porque, né? Tem uns caras do marketing aí que vendo uns negocinhos e ajuda o pessoal de vendas a fazer uns PowerPoint mais bonitos. É isso. Mas, no final, foi o caminho. Então, ali, a mídia digital, pra mim, foi a primeira seara do marketing, onde eu comecei a destrinchar, a ter esse contato. E como eu já fazia todo o recheio, que era o conteúdo, a produção de conteúdo, as campanhas de lançamento, eu tava fazendo marketing sem estar na ponta, né? Sem responder pela última entrega ali.
Mas quando eu entrei pra mídia digital, aí, pra mim, foi um universo onde eu fui indo e abraçando tudo, né? Então, eu olhava pro e-commerce de maneira geral, de ponta a ponta, né? Desde a campanha de aquisição até o fluxo logístico, entender esse consumidor. Então, eu acho que essa bagagem de entender o negócio de ponta a ponta fez muita diferença, assim, na minha carreira. E aí, fui avançando até o ponto que eu falei, não, agora eu queria estar mais na estratégia do negócio, porque eu conheço muito do ecossistema, dos players que estão aqui, da necessidade desses clientes de maneira geral. E aí acabei assumindo o marketing institucional, né? Ainda como Sinap, como Infracommerce. Passei por Inbrands também, que é o grupo detentor da Richard, Zelo, Salinas, que ainda era player de moda. Então ainda fiquei um tempo, né? Focado em e-commerce, mais em moda. E depois que eu fui pro full commerce, aí eu abri total o leque de segmentos e aprendi mais da indústria, né? Também, se digitalizando e tudo isso. E com a IntelliPost também não é diferente, porque o nosso perfil de cliente é muito tangível para mim, né? A operação dele. Eu conheço a fundo as operações, porque eu já tive todos os problemas que esse cara tem até chegar ali na... Exato. Busque seu frete aqui. Eu brinco até que assim, eu já fui a cliente IntelliPost, né? Então eu sou mais crítica do que ninguém, porque eu consumia o produto. Então eu sabia, quando eu cheguei, eu sabia o que fazia diferença, o que não fazia, onde a IntelliPost tinha oportunidade de melhorar. Então assim... conseguia formar uma opinião, assim. E falando de e-commerce aqui, tem várias coisas pra gente destrinchar e trocar ideia. Mas assim, o que você acha que são, pra gente elencar aqui, os 3 principais erros de quem opera e-commerce hoje? Quando a gente olha uma operação de ponta a ponta, primeiro, existe um movimento, né, das empresas de, se fulano tá fazendo, eu vou fazer também. Se tal operador tá fazendo, eu vou fazer também. Então, acho que de não enxergar um pouco como ir na contramão e se diferenciar, né? Acho que isso é um ponto forte de atenção, é muito genérico, mas é um ponto de atenção que tem que estar em tudo que você faz. Eu acho que isso vale não só para e-commerce, né? Diferenciação. Desde o branding. Porque a gente vê hoje em dia tudo é viral, tudo é tendência, tudo é... Fica tudo pasteurizado, a mesma coisa. Exato, como é que você sai? E acho que uma das coisas que acabam acontecendo nesse cenário é precificação. Então, hoje, no e-commerce, eu acho que um grande erro é você achar que você, para ser competitivo na venda digital, você tem que entregar sempre preço. E não olhar para a experiência que você está dando na tua loja para o teu consumidor, que é o melhor frete, a forma como ele vai acompanhar esse pedido para depois voltar e comprar de novo com você, qual é a mídia que você está fazendo e de que forma você está endereçando esse conteúdo. Quando ele entra no site, ele tem a informação que ele precisa do teu produto. Então, assim, se você acha que você tem que ficar queimando o preço, assim, esse não é mais o jogo. O e-commerce já foi um lugar onde o promocional era a prevalência. Só que o e-commerce não sobrevive, assim, né? A gente não vai conseguir sustentar o canal, porque no final é um dos canais de venda que você tem. Então, isso eu acho que é um ponto, assim, você não olhar sobre a ótica de que você tem que ter sempre o melhor preço para... Assim, você tem que ser competitivo, não é olhar o preço. Você tem que olhar toda essa experiência. E aí você precisa de, talvez, muitos parceiros para... Na média, não sei se você sabe, mas para você ter uma loja ativa hoje, funcionando legal, com perfil médio de faturamento do e-commerce, você vai ter de 25 a 40 fornecedores em volta para operar, para ter esse ecossistema eficiente. Então, as escolhas que você faz, de novo, né, sobre fornecedores, eu acabei de falar, tem que ser muito bem feito para você conseguir operar bem, e é isso que é ser competitivo, e não promocionar a qualquer custo. E acho que a integração de canais também, né? Antigamente a gente falava, eu tenho um e-commerce, e acho que isso é suficiente. Hoje, eu acho que se você enxergar o e-commerce como mais um canal, ele é um canal também, mas como mais um canal, tá errado, assim, você tem que olhar todos os seus canais de forma integrada, assim, eu brinco que... O famoso um tal de omnichannel. Só que é o omnichannel para além do que a gente conhece como compre online e retira na loja, vai na loja, compra no e-commerce e depois recebe em casa, para além desse modelo mais convencional. Acho que já é uma visão que as empresas têm que ter, olhando a cadeia toda. Porque, assim, no final existe a indústria,
e existe o consumo. Como você vai fazer para chegar de A para B, existe uma diversidade gigante de canais, né? E aí é como você constrói o seu go-to-market. O que existe aqui, um monte de canal, e a forma como você chega é o jeito que você vai construir seu go-to-market. Então, acho que, assim, olhar isso da forma mais integrada possível tem uma oportunidade gigante. Se você não faz, se você ficar olhando tudo segmentado e tem esse conflito de interesse na cultura da tua empresa, a chance de dar errado é muito grande. Porque as pessoas ficam falando, mas a digitalização. Assim, eu tô aqui como uma representante de uma empresa de sistemas. Se você achar, mas vou falar isso com maior convicção, se você achar que essa transformação ela vem através de tecnologia, você está completamente enganado, assim, vem através da cultura. Se a companhia não comprar isso, essa integração, essa visão 360... Não tem tecnologia que vai resolver. Não tem tecnologia que vai resolver. E eu acho muito interessante quando eu vejo alguns cases muito bem formatados disso. Eu já operei uma grande marca de consumo que fez um projeto que era interessantíssimo, que foi o seguinte, eles criaram com a gente um canal de distribuição onde eles integravam todos os distribuidores num marketplace proprietário para fornecer para o pequeno varejista e, by the way, o pequeno varejista ele tinha um benefício para o consumidor final nesse mesmo canal. Então, pensa isso, você como indústria, você deixa de ser somente um fornecedor, você passa a ser uma plataforma de vendas para o seu distribuidor, você ajuda ele a impulsionar a venda do pequeno varejista na ponta com o consumidor final, e isso vai voltar para você, obviamente, numa aquisição super forte de dados, de entendimento da tua base de consumo e de toda a tua cadeia. É um caminho que as pessoas... Mas, poxa, é um caminho que você olha e fala assim, caramba, quantos canais de venda integrado num único projeto. Esse é um exemplo pra mim do que é o Omni do futuro. Porque só você colocar a venda lá na ponta e falar assim, bom, compra vende aqui, né, retira ali. Tem que ser muito mais além. Tem que estar olhando muito mais além. Ecossistema, né? É o famoso ecossistema. Eu sei que é difícil, tá? Na prática, a implementação de tudo isso não são projetos raramente longos, né? Com recorrência, isso é complexo. Mas tem que, de novo, tem que ir pela cultura. Tem que mudar a cultura e olhar essas oportunidades. Porque eu acho que quem não olha vai acabar tendo problema, assim, no futuro, né? Ainda mais como a gente falou, a geração de consumo que vai vir completamente diferente, você precisa entender o consumidor na ponta e como é que você vai sobreviver, né? Eu trabalhei com algumas marcas interessantes, assim, que esse é um projeto, e aí olhando um pouco mais pro lado de branding, assim, foi um super privilégio ter trabalhado com a Elos, né? Porque a Elos é uma marca de mais de 50 anos, que sobreviveu num varejo brasileiro que não é fácil, né? Há tantas décadas. E com um branding tão forte, uma identidade tão forte, apesar de ter conseguido se reinventar. Você sabe, né? Às vezes tem algumas peças que você olha e você fala, isso é Elos, deles, né? É deles. E eu acho muito legal. E uma dos grandes aprendizados que eu tive com o CEO da Elos, fundador da Elos, foi que uma certa vez, assim, numa conversa, ele falou assim, só existe 2 maneiras de construir uma marca de sucesso que vai prevalecer sobre o tempo, sobre as crises e etc. Você tem que ter experiência. Se você não proporcionar isso, a partir do primeiro dia, você não vai sobreviver. E aí, olhando essa fala dele para uma empresa como essa, né, que, de novo, uma marca de mais de 50 anos, num mercado super difícil de sobreviver. Quantas marcas de moda a gente viu, né, surgirem e fecharem as portas ao longo do tempo. E continua acontecendo, né? É muito Grupos poderoso, grandes, porque... comprando um ou outro. E você não se render a essas tendências, né? Então, enfim, tiveram vários momentos onde a gente teve essas discussões. E, por exemplo, precificação era algo que estava fora de cogitação a gente cair nessa seara. Porque isso era um mantra muito forte dentro da companhia. Existe um momento onde a gente vai... E essa barreira, ela é intransponível. Porque o meu produto, a experiência que eu proporciono, e hoje, obviamente, né, com tanta reputação, a identidade de marca que tá ali,
precisa ser resguardado, né? Então, algumas coisas que são guardadas às 7 chaves, assim, isso me marcou muito, Cara, assim, muito bom, eu muito olho bom. pra isso e eu sempre repenso, assim, que de fato, né, assim, se você não tiver esse valor pra entregar, né, essa experiência pra entregar no seu produto. É o que faz a diferença hoje das inteligências artificiais e o humano, né? É a entrega de Exato. experiência. Senão vai ser todo mundo um robozinho. O que a inteligência artificial não vai substituir é a experiência humana. Né? O restante, Esperamos. assim, pelo menos por enquanto. Esperamos. Pelo menos por enquanto. Vou falar de uma empresa pequenininha aí também, que a gente tá falando de só empresa pequena, uma tal de HubSpot, um evento que você foi, que você falou que foi super legal, que foi o Inbound 2024. Como foi pra você lá? O que você aprendeu pra compartilhar aqui com a gente? Legal, eu tive pra quem não conhece, né, a Inbound, ela é a feira proprietária, né, do HubSpot, acontece todo ano lá nos Estados Unidos, geralmente em Boston, parece que o ano que vem eles vão mudar para São Francisco, mas esse último foi em Boston. E é uma feira muito focada em marketing B2B, né? Então, foi bem legal, assim, acho que primeiro, assim, a gente sempre sai também um pouco de casa com aquela sensação, será que tem alguma coisa que eu não tô fazendo, que eu deveria fazer? Onde eu perdi, né? Qual que é o missing the point aqui? Pra onde eu tô pra trás? Que eu preciso correr? Porque... E acho que, assim, primeiro eu gostei muito porque a feira reforçou muito esses playbooks que são inevitáveis que você siga, né? E que você crie consistência neles, né? Como a questão que a gente tava falando de marketing B2B relacionamento, reputação. Você não vai fugir disso. Não tem outro caminho fácil. Só muda a ferramenta para chegar nos dois. Exato, mas falou-se muito, que é exatamente esse ponto, das ferramentas, né, que estão à disposição pro futuro. Então, acho que a HubSpot trouxe um lançamento deles de uma plataforma de AI que chama Agent. O CTO da HubSpot Global, ele fez uma apresentação da plataforma mostrando os agents, né, criando comunidades e soluções, né, muito segmentadas e muito focadas para determinados assuntos e nichos, obviamente marketing em especial, e eu achei muito interessante isso, as comunidades de inteligência artificial, porque aí você começa a produtizar com uma velocidade, né, usando esses fóruns e essas ferramentas que vão sendo co-criadas e melhoradas dentro desses fóruns de uma maneira espetacular. Assim, acho que ali, obviamente, muito inicial o estágio, mas me chamou muita atenção porque com potencial de que você faça a criação de produto online com pessoas do mundo inteiro. Mas você chegou a usar já ou não tá disponível? Ainda não usei. Tá ainda não tá disponível. Parece que eles liberam agora em janeiro pra... Que eu acho legal, né? Porque você vai pra feira tal, e vê, e aí você fala, quero usar muito. Aí os caras vão lançar só daqui 3 anos. Fala, mas a ideia é que vai ser um open source. Open source? Que legal. E é bem interessante, assim, a forma como eles estão trazendo isso pro mercado. E aí trouxeram também a provocação, né, da inteligência artificial dentro do organograma, né, das empresas, enfim, dividindo papel, né, com o headcount tradicional, que somos nós. Então, acho que chama atenção para você pensar muito, e acho que antecipar movimentos, né? Eu vejo que a cultura da inteligência artificial, ela também, assim como eu estava falando da digitalização, é uma cultura que precisa ser implementada. Você precisa, se você quer um time que vai trabalhar para além da inteligência artificial ou potencializado pela inteligência artificial, você precisa estimular o seu time a utilizar, né? E aí, como que você faz isso? Como é que o time compra isso? Como é que você tira os mitos e verdades sobre esse caminho? E eu depois da feira, assim, olhei muito para isso, pra gente tentar entender, assim, o que dá para fazer dentro da nossa operação, né? E aí tem algumas coisas que já são óbvias, né? Quando você pensa em inteligência artificial atrelada a marketing, né? Produção de imagens, copywriter, você pode melhorar uma série de coisas, análise de dados, enfim. Tem muitas coisas que você pode usar, mas não adianta eu estar com uma cabeça de que eu vou usar, e aí quando eu olho o meu time tá ignorando aquilo e tá fazendo como sempre fez, né?
Então, hoje eu tenho uma preocupação de estimular muito o time a utilizar, dar visibilidade e voz para isso. Então, a gente faz... O que vocês usam lá? Eu gosto reuniões... de trocar essas figurinhas. Vocês estão usando o quê? ChatGPT todo mundo tá usando? O que mais vocês estão brincando de IA? A gente tá usando... brincando ainda, GPT, porque não... brincando. Brincando ainda porque ninguém tá 100% usando na operação, né? Isso é uma coisa, é um fato. Não, é um fato, sem dúvidas. Mas a gente tá usando... tem uma outra ferramenta de imagens que eu não vou me lembrar o nome agora, acho que é o Homo. Eu posso olhar e depois a gente fala aqui. Mas a gente tá usando uma ferramenta... Gama. Gama. É uma ferramenta de geração de imagem, que é muito legal, muito boa. Ela é paga, mas eu achei diferenciado o nível de entrega que ela dá quando você faz o prompt ali. A gente está usando também o próprio HubSpot, já tem algumas features, né, mais avançadas que estão disponíveis, que a gente usa ali nas cadências de prospecção. Acho que o diferencial do nosso processo de cadência é que a gente usa uma ferramenta que eu ia até complementar agora, que eu acho que isso é menos buzz e mais na prática. A gente tem uma ferramenta que está com uma aplicação de inteligência artificial para geração de score de lead, mas ela não é uma geração, não é o lead scoring que a gente está acostumado a ver tradicional. Ele olha, é uma ferramenta que tem uma base de dados muito grande, né? Olhando o mercado nacional, acho que eles têm uma visibilidade em termos de KNAI muito boa, muito, muito eficaz, né? Na acuracidade da informação. E aí eles conseguem gerar score por segmento, conforme a gente vai abrindo, baseado, obviamente, no nosso histórico de vendas, mas baseado em uma série de outras variáveis que a gente cadastra lá quando a gente está mirando novos mercados. Então, essa ferramenta, e aí ela vai se retroalimentando dessas informações, que a gente integra isso no CRM e vai fazendo essa gestão. Então, eu não gero mais lista a partir de uma perspectiva simplesmente de falar, olha, eu tô olhando para esse setor com esse perfil, manda só um debriefing ali de ICP. E ele gera a lista para você? Ele gera a lista. Ele também gera a lista, não só gera a lista, como ele gera também um power map, assim, de toda a base de personas que eu tenho que falar ali. E aí ele me ajuda a base dele é priorizar por score também. Ele vai pelo Sales Navigator, Big Data, o que ele tá usando por baixo? Você não... Ele tem muita coisa por baixo. Várias coisas, né? Muita coisa por baixo. Ele tem com certeza, Navigator, mas ele usa base Serasa, então... Porque tem que cruzar com o Brasil, cara. Esse é o grande X da questão. Exato. Tem que cruzar com o Brasil. Exato. É aí que tá. Esse foi, pra mim, um dos grandes diferenciais de ter contratado a ferramenta, porque ela é uma ferramenta de go-to-market, ela não é uma ferramenta de geração de lista que, depois do enriquecimento, até tem uma parte que eu uso que eles já me trazem pronto, mas a gente faz também outras pesquisas e complementa ali. Mas o legal é que ele ajuda a montar a estratégia de go-to-market de uma forma muito mais inteligente. E quando você vai retroalimentando isso pelo seu CRM, ele vai te deixando mais inteligente. Então, ele vai entendendo, vai falando, olha, aqui você tá perdendo uma oportunidade disso, com essa chance de conversão, com essa temperatura de venda e tal. Então, é bem interessante. Cara, isso é uma coisa que eu tô usando mais, tá? O time de vendas tem um ferramental gigante, então, com vocês lá. O time de vendas usa menos, né? Porque a gente já entrega isso pronto, já chega mastigado. Isso é muito mastigado. Bom, muito bom, tá fácil de vender daí. Ó, você só precisa marcar o gol agora, já cheguei até aqui. Pra gente chegar na nossa reta final aqui, que dica ou mensagem você deixaria pra pessoa que tá entrando no marketing agora? Ou aquela pessoa que desistiu da carreira e quer fazer a transição que você fez? Boa, eu acho que para entrar no marketing, assim, tem que ter uma mentalidade de que você vai ser um gestor de negócio. Hoje não existe marketing só criatividade, né? Óbvio, você pode estar mais focado em A ou em B, mas enfim, né? Mais numa etapa do funil ou em determinado segmento, subsegmento da área, mas é gestão de negócio, né? Você não vai conseguir crescer na tua carreira se você não olhar
para eficiência, né? Para como entregar de uma forma sustentável dentro de qualquer business, seja você empreendendo, seja você trabalhando para uma empresa. Então, se você quer crescer nessa jornada, eu acho que esse é o caminho cada vez mais. Então, se você não se identifica, né, com gestão de negócio, com business, talvez hoje o marketing não seja o melhor caminho. Eu tenho um amigo super empreendedor, assim, cara, ele é branding na veia, extremamente criativo. Hoje, se você perguntar para ele, o que ele mais faz? Negócio, assim, ele tá gerindo business, né? Ele tá na ponta criando também, por que tá dando certo? Porque ele se tornou um empreendedor, um gestor de negócio, né? Esse é a maior entrega do final do dia dele. Então, acho que quem tá começando agora, mas obviamente tá, né, com apetite para crescer, tem que pensar marketing como negócio. Não só mais criativo. Criativo é uma parte importante, mas como negócio. E eu acho que tem uma oportunidade. A IA vai começar a fazer pra gente, né? Que a IA vai começar a fazer. Também tem essa parte, mas... E acho que tem um ponto interessante também, que a gente falou menos hoje aqui, mas quem sabe numa próxima oportunidade, que é falar um pouco mais de mensuração no branding também. Então, acho que se você buscar caminhos, né, de metrificar melhor como o exemplo que eu dei, né, de força de marca, porque hoje existe uma combinação de 1000 métricas, mas não existe, né, uma única que você KPI fala. que você fala é por aqui, né, tipo, venda é venda, mas branding, como é que você faz para chegar nisso? Então, assim, na próxima eu conto um pouco do que a gente tá fazendo para isso, porque a gente se aprofundou em buscar soluções do mercado, a gente não encontrou, e aí é um desafio Vocês são uma empresa de que tecnologia. eu topei pra mim mesma, assim, falei, empresa de tecnologia, eu vou fazer em house. Eu vou desenhar em house. Poxa, né? Já tem os devs aqui, deixa eu pensar como vou fazer, eu vou desenvolver uma ferramenta, e aí vende eu também. Eu que vim desse mercado de moda, tanta empresa de moda que hoje é mais tecnologia do que moda, né, o sucesso do negócio, então por que não olhar pra solução de branding sendo uma empresa logística? É o intraempreendedorismo, cara, que a gente fala muito de marketing, empreendedorismo e liderança, né? A gente tocou em quase todos os assuntos aqui, empreendedorismo chegou no finalzinho aqui, mas é o intraempreendedorismo. Você que tá aí, trabalha numa grande empresa, ou até numa startup também, cara, você tem esse perfil empreendedor, floresça. Às vezes você não precisa largar a sua CLT para empreender. Às vezes você pode continuar dentro da empresa e criar coisas. E acho que ter essa mentalidade de construir cases, né, dentro da empresa. Case não é só para cliente, para negócio, para PR, para canes, enfim. É para você tentar fazer isso no seu dia a dia, né? Pegar algumas iniciativas e tentar pivotar. E, bate cabeça, aprende, né? Assim, dá umas erradas ali, mas vai evoluindo. Eu acho que tudo é aprendizado, né? Inclusive a AI é aprendizado, né? Totalmente. Por isso que é LLM. É isso aí. Vem de learning, né? É isso, Anitta. Obrigado pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. Espero que tenha sido produtivo para quem assistiu. Foi demais. Aprendi muito. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.